Aí, Misturar o como que ele tem uma textura bonita? Aí, não sei. Agora você descobre quando você vai ter achar. mas eu não tento depois que passa. Mas vocês não sabem. Pouco de um ano, cara. Depois que começou, peraí. Ali. Sim. Hum? Tô mandando você. Eu vou pedir pra você. Eu vou pegar. Eu vou testar pra ver. Uma coisa que manda o Mas eu tô link. esperando ali. Os dois. Brothers Family Cruz continua. Padrinho. É o. Oficial. Do que? Mas você já deu um. Só você pede. Ah, é que eu não tô lembrando. É fixado do SAP e só que. Entendi. Tenta fazer. Uma conversa de informações. Agora eu aqui.
Uhum. Eu não sei se fica. Não. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sejam bem-vindos nessa segunda live do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. Rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe nessa noite. E como é de costume, e muito bom até, nós começaremos a live essa noite fazendo uma prece, que eu peço que a todos me acompanhem em pensamento. Querido e amado Pai de suprema bondade, amor e justiça, querido e amado Mestre, amigo e irmão Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo amparo, pela luz, nesses dias tão difíceis, tão complicados, que passamos em nosso orbe terrestre. Sabemos, Senhor, das necessidades que esses acontecimentos têm para acontecer, mas ainda somos pequeninos na nossa fé e na nossa vontade e acabamos muitas vezes sucumbindo. Mas sabemos que Tu nos ampara, que Tu nos ajuda e com toda certeza está nos amparando para que mantenhamos a nossa fé, para que mantenhamos, Senhor, a nossa disposição do trabalho junto a essa doutrina maravilhosa de amor e de luz. Rogamos que essa noite possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos que serão ministrados e rogamos que nos ampare e nos ilumine e que tenhamos a nossa capacidade de discernimento ampliada, Senhor, para melhor assimilação. Rogamos que fique conosco, agora e sempre, com a graça de nosso amado Pai. Que assim seja, graças a Deus. Paz na Terra. Paz na Terra parece até um tema meio complexo nos dias de hoje. Nós vemos tantas guerras, tantas brigas, porque guerra muitas vezes não é só simplesmente o conflito bélico, mas existem as guerras de pessoas que costumamos chamar de brigas, de violências, mas muitas vezes são guerras internas de cada um. E a história da humanidade, ela demonstra que nós sempre fomos um povo bélico, sempre estivemos em contendas pelos mais diversos motivos, raramente por motivos justos. Mas, e nos dias atuais? Como é que anda essa questão da paz? O tema de hoje eu tirei justamente, está em Lucas capítulo 2, aonde era anunciado a chegada do Cristo na Terra, aonde, conforme nos diz o texto bíblico, o anjo estava anunciando a chegada do Cristo, quando outros anjos do céu começaram a cantar: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Logicamente, entendamos anjos aqui como espíritos, os espíritos que trabalhavam com Jesus. E a questão do final, entre os homens de boa vontade, varia um pouco conforme a tradução, aqueles que mais o agradam, aqueles que mais agradavam. Mas vamos trabalhar com esse texto na tradução de João Ferreira de Almeida. Então, paz na terra.
Para nós compreendermos o que Jesus queria dizer, o que os bons amigos queriam dizer com paz na terra, e que Jesus depois nas suas pregações também nos trouxe muitas vezes a questão da paz. Nós precisamos entender o que é paz. Se nós pararmos para ver o que significa paz, no nosso dicionário, para nível bem sintético, seria a ausência de guerra e de violência. Nós temos isso, ausência de guerra e de violência? Com certeza não. Então nós não somos um mundo em paz. Ah, mas eu sou uma pessoa que tenho paz. Eu não guerreio, eu não agrido. Mas será? Será que realmente a gente tem essa paz? Talvez a paz, na classificação humana, talvez sim. Nós não somos mais propensos à guerra, de repente à violência. Mas só que a paz que Jesus nos fala, e os próprios amigos espirituais anunciaram na vinda dele, é uma paz muito mais contundente do que essa paz de não haver guerras, não haver agressões. Podemos dizer que as guerras e as agressões naturalmente seriam eliminadas se a paz que Jesus traz para nós estivéssemos praticando ela. Então, basta ver que Jesus está em João capítulo 14 e nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Então Jesus já nos demonstra que a paz que ele veio trazer é uma paz diferente daquilo que nós estamos acostumados a compreender. Essa paz é a vivência das leis divinas, das leis naturais, as leis de Deus. É a paz de consciência. É justamente a gente não ter dentro de nós aquele instinto de agressividade. Seja esse instinto em brigas, em guerras, ou até dentro dos relacionamentos que nós temos na sociedade e na família. Sim, porque muitas pessoas não têm essa paz interna. Estão sempre procurando contendas. Eu até comento às vezes com irmãos nossos que às vezes a gente conhece pessoas que, se eles não estão brigando com alguém, se eles não estão tendo algum problema com alguma pessoa, parece que eles não se sentem contentes. Temos também, às vezes, a agressão pela própria insegurança do ser humano. O ser humano, muitas vezes, na sua insegurança, ela agride. É um instinto animal. Os animais, por exemplo, muitas vezes, até nossos queridos amigos caninos, né? Eles nos agridem por um instinto de defesa, porque eles têm medo, eles têm insegurança. E o ser humano também tem esses instintos. Então, aquele medo de ser agredido, eu agrido primeiro. Como tem também a questão do nosso orgulho, de querer sempre estar certo, de querer sempre ter a razão em qualquer diálogo, qualquer discussão que se tem. Lembrando sempre que discussão não é uma palavra negativa, é discutir sobre alguma coisa. Só que na nossa sociedade, nós colocamos essa palavra discussão como se fosse uma conotação negativa, e na realidade não é. Então, toda pessoa que está conversando com a outra, expondo algum tipo de opinião, ela está discutindo, mas no bom sentido. Então, é sempre importante a gente entender essa questão, porque muitas palavras na sociedade são tratadas de uma maneira diferente. Mas como adquirir essa paz, então, que Jesus fala que é uma paz dele, tipo a dele? Essa paz, ela precisa ser construída dentro de nós. E é justamente por isso que nós viemos, durante os milênios, nas nossas diversas reencarnações, vivenciando situações
difíceis, situações complicadas, nós sabemos dos projetos reencarnatórios, nós sabemos da questão dos débitos nossos do passado, mas tudo isso visa justamente a nossa transformação. E, consequentemente, conforme nós vamos eliminando dentro de nós essas imoralidades, essas impurezas morais que nós temos, nós vamos conseguindo adquirir essa paz. A compreensão do Evangelho de Jesus, ele é fundamental para isso. Porque o Evangelho de Jesus, na realidade, ele é baseado na lei do amor. E no momento em que nós amamos, o amor não admite que nós agridamos. Então, por isso que os amores que nós temos, com todo o respeito, e são extremamente válidos, dos relacionamentos na Terra, né, entre casais, entre pais e filhos, com avós, com os parentes, com amigos, são extremamente válidos e são exercícios de amor. Mas são amores ainda imperfeitos, que eles se deixam contaminar pelas nossas imperfeições, normalmente baseadas no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que todos nós temos. E esse processo evolutivo que nós passamos, ele visa justamente extirpar de dentro de nós essas impurezas morais que nós temos e gerar em nós o verdadeiro amor. No momento em que nós desenvolvermos esse amor mais puro, não vou dizer ainda aquele amor dos espíritos superiores, quanto mais quanto a Jesus, não vamos ser tão presunçosos, mas um amor mais puro, um amor mais qualificado, com toda certeza, esses instintos de agressão, eles desaparecerão. As relações que nós temos continuarão, mas elas serão de uma qualidade melhor. Elas serão realmente mais próximas do amor que Jesus demonstrou por nós. Tanto que o Mestre falava, amai como eu vos amei. Ele não falava, ame como a sua mãe te amou, como seu pai te amou, como você ama seus filhos. Não, ele falava, amai-vos como eu vos amei. Por quê? Porque ele, justamente, é o grande modelo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o grande modelo que nós temos na nossa humanidade para seguir. E o amor dele é um amor puro. É o amor de um espírito crístico, que coordena toda a formação da nossa Terra, todo o desenvolvimento dela e dos espíritos que aqui habitam. Então, como que vai acontecer essas questões para nós nos desenvolvermos? É justamente pelas tribulações, pelos problemas, pelas dificuldades que nós vamos passar. Elas, justamente, elas fazem com que nós tenhamos que desenvolver a tolerância, a paciência, a benevolência, a indulgência no nosso ser. Toda a programação reencarnatória que passamos, elas trazem no seu escopo dificuldades, além das expiações que teremos, também provações para que teste e force a nossa capacidade de resistir a esses impulsos negativos que nós temos do passado. E parece, isso eu digo por experiência própria, que quanto mais a gente tenta fugir dessas situações, mais elas acontecem. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em lidar com situações em que as pessoas me acusavam injustamente de alguma coisa. Isso acontecia muito no meio profissional. E eu notava que quanto mais eu reagia, quanto mais eu ficava nervoso ou até agressivo com essa questão, parece que mais as situações se repetiam. Até que isso me fez refletir sobre tudo aquilo.
Logicamente, o conhecimento espírita, ele nos ajuda e muito. E hoje eu consigo já administrar melhor. Não estou ainda 100%, mas eu consigo administrar melhor. Por quê? Porque eu vivenciei essas experiências. Elas foram necessárias para despertar em mim a necessidade de mudar. E assim acontece conosco em todas as situações. E nós temos, no nosso mundo também, a questão das provações coletivas. Não podemos esquecer disso aí. Vejam, nós temos as questões das mudanças físicas. Os espíritos nos falam nesse processo que nós estamos de transformação em mundo de regeneração. Isso já acontece há alguns anos. Nós estamos nesse processo e ele tende a se acelerar de agora em diante. Tanto transformações físicas, nós vemos o nosso planeta se transformando aos poucos, para chegar também num nível de perfeição maior, que vai poder receber os espíritos que conseguiram passar por essa fase e se habilitar a continuar vivendo nesse planeta. Mas assim como as dificuldades, os problemas naturais do planeta, nós também teremos as questões morais, que são extremamente importantes. Nós viemos passando há muito tempo já essas questões, mas são mais localizadas, são mais individuais, todo mundo está passando e todo mundo sente muito essa questão. Muitas pessoas acabam até por não compreender o que se passa, e às vezes por uma questão da rebeldia até, de que nós temos em relação a entender as questões divinas, as leis divinas, fazem com que nós entremos até em processos depressivos. E isso, agora nós temos a tal da pandemia, né? Nós temos essa pandemia do Covid-19, o coronavírus, em que ela veio justamente para dar um choque na humanidade. E a gente vê o que está acontecendo aí. Não vamos entrar em detalhes e mérito de ações ou ações certas ou erradas dos governantes. Eu acho que é importante a gente analisar, na visão espiritual, que isso faz parte do processo de depuração das pessoas. A gente vê acontecer muito de pessoas sendo solidárias, de governos sendo solidários um com o outro, que são inimigos declarados, mas estão sendo solidários. Ah, mas eles estão fazendo isso. Não importa. O importante é que estão fazendo bem. Pode ser um início de um processo em que pare de se brigar por coisas materiais, por poder, por querer ser um melhor do que o outro. E nós, em nossas vidas também. Nós estávamos muito voltados à questão do mundo material, com extrema tecnologia, com a questão da internet, com as tecnologias que avançam cada vez mais, e nós, de certa maneira, nós estamos esquecendo muito das relações pessoais. E essa questão também, ela veio trazer justamente isso, das pessoas ter que, de repente, sentar mais em casa, conversar, conviver, que muitos não estavam convivendo, e isso gera dificuldades muitas vezes. Até veio, o brasileiro é campeão dos memes, né? E veio um meme até engraçado, mas que nos ajuda a compreender. Diz que fizeram uma verificação das ocorrências policiais em uma semana de quarentena. Então estava assim: assaltos, 0. Roubos, 0. Briga de casais, 90 mil. Então, é brincadeira, é lógico. Mas a gente pode refletir não só na questão da briga de casais, mas a questão da convivência entre as pessoas. Das coisas que podem acontecer e que as pessoas às vezes estavam fugindo, e agora nós temos que sentar e conversar. E temos que nos adequar
a essa realidade. Vai dar problemas? Vai, porque às vezes depende muito da questão do orgulho da pessoa e ela não aceita, é a rebeldia. A gente vê muitas questões, Haroldo Dutra nos fala muito, os habitantes de Capela, por exemplo, de capelinos que vieram a esse mundo degradados já no mundo de Capela e que ainda hoje se encontram no momento de rebeldia e que podem ter a possibilidade de serem degradados novamente. Então aí vê o quanto nós somos relutantes na questão da nossa transformação, na questão de realmente nós pararmos para pensar e começarmos a entender as nossas problemáticas internas. Porque nós temos inúmeros defeitos. Não vamos conseguir tirar todos nessa vida. Mas nós temos que começar por alguns. Temos que começar a trabalhar. Mas qual o primeiro passo para uma pessoa que tem um vício? É admitir a sua doença. É admitir o seu vício. Esse é o grande passo, que é o primeiro grande passo. Se nós verificarmos, junto aos toxicômanos anônimos, aos alcoólatras anônimos e outros grupos extremamente elogiosos, que nós temos que realmente elogiar o trabalho que fazem, a gente vê que todo o passo da recuperação dos seus membros começaram pela admissão do seu vício. A partir daí tem a mudança. Na questão moral, não deixa de ser diferente. Porque enquanto eu não aceitar que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa egoísta, e que isso me prejudica e prejudica outras pessoas também, eu não vou mudar. Porque eu não tenho essa consciência. Isso a doutrina espírita, ela trabalha muito na gente. De mostrar para nós aonde que está o verdadeiro problema das nossas situações que vivenciamos. Não é Deus, não é Jesus, somos nós. Nós temos aquela questão de sempre procurar um culpado para as coisas. Mas, na realidade, os culpados somos sempre nós mesmos. Então, essa é a grande questão que nós precisamos trabalhar. E a doutrina espírita, assim como o Evangelho de Jesus já veio, mas a doutrina veio auxiliar mais ainda, justamente para que possamos trabalhar o nosso ser, porque o conhecimento, ele nos liberta. E Jesus falava, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós conhecermos essa verdade, qual é a verdade? De que eu sou um ser imperfeito. Eu tenho N problemas morais. A partir daí, nós poderemos começar realmente a nossa transformação. E essa questão do mundo hoje, que está nesse processo de transformação, ele não vamos ser deixados somente por nossa conta. A espiritualidade já nos relata que estão reencarnando espíritos superiores, mais evoluídos, moralmente e intelectualmente, não necessariamente os dois. E esses espíritos vão ajudar nas diversas áreas que nós temos, inclusive educacional, psicológica, nos ajudarão na transformação do nosso mundo para o planeta de regeneração. Mas também foi dado a oportunidade a espíritos ainda extremamente rebeldes, porque Deus, na sua justiça, ele deu uma última oportunidade a todos nós que não somos tão rebeldes, ele também vai dar essa última oportunidade a esses espíritos mais rebeldes. Espíritos, inclusive, nos relata a espiritualidade, que poucas vezes reencarnaram na Terra, tal o grau de sua malignidade. E esses espíritos, eles reencarnaram, estão reencarnando, não sabemos direito. Mas a realidade é que a gente vê o nível de violência, que é uma violência assim que nos assusta, que realmente nos deixa muito constrangidos e com medo.
porque são ações bastante agressivas realmente. Mas tudo isso decorre desses momentos. É natural que aconteça nesses instantes. Então, que nós ouçamos também o que nos diz na questão 1019, que ela é bem consoladora, do Livro dos Espíritos. E algumas versões do Livro dos Espíritos 1018 ou 1019. Ela nos pergunta se poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E a pergunta feita, e a resposta dos espíritos: o bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Então, essa última pergunta do Livro dos Espíritos, ela realmente nos fortalece na fé de que vai acontecer isso. Então, eles estão dizendo claramente que vai acontecer, independente do que os homens possam fazer. Isso é consolador. Isso nos deixa animados para que a gente possa fazer parte do trabalho como trabalhadores da última hora para essa grande transformação do nosso planeta Terra. E ele fala ali no final, né? Todos que tentam deter a marcha das coisas. Nós sabemos muito bem que espíritos trevosos, aí, né, como costumamos falar, eles tentam trabalhar para afetar a implantação do Evangelho de Jesus no mundo. Eles tentam de tudo que é maneira. E Jesus já sabia disso, tanto que na passagem do Getsemane, o Monte das Oliveiras, onde Pedro, Tiago e João vão junto com Jesus, e ele pede a eles que eles fiquem vigiando enquanto ele orava. E ele, quando volta, os coitados, cansados, né, acabaram não resistindo e caíram no sono. E Jesus os adverte e fala para eles: vigiai e orai. E esse vigiar e orai não é só a questão de estar vigilante ali naquele momento, mas é um sentido muito mais profundo. É o vigiar e orar principalmente por nós. Vigiar a quem? As nossas atitudes. Essas atitudes é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o maior problema somos nós mesmos. Orar para pedir forças para que nós possamos superar essas nossas dificuldades, que com toda certeza, no momento que nós conseguirmos começar esse trabalho de superar a nós mesmos, nós estaremos dando um grande passo no nosso processo evolutivo. E também ajudaremos no processo evolutivo da sociedade como um todo. Porque nós não podemos esquecer que nós somos parte da sociedade. Muitas pessoas falam: mas eu sou uma pessoa só, imagina que eu vou conseguir fazer alguma coisa que vai afetar a sociedade. Vai, meu amigo, vai, meu irmão. Nós somos como grãos de areia. Se tirar cada um daqueles grãos da praia, a praia vai sumir. Todas elas compõem a praia. E nós, para Deus, somos assim. Nós compomos o universo de trabalhadores do Cristo, mesmo que às vezes não saibamos disso. E cada atitude nossa, ela reflete, se for em uma pessoa só, já terá valido a pena. Uma das ovelhas perdidas ser resgatada, já terá valido a pena. E nós somos exemplos em muitas coisas, e outros são exemplos para nós, que nós não imaginamos. Então, cada ação boa que nós fazemos, cada mudança que nós conseguimos em nós vamos refletir na sociedade, no círculo social que nós convivemos. E isso não passa despercebido. Principalmente com a doutrina espírita, quando nós acabamos naturalmente
mudando o nosso comportamento, nossa maneira de agir, as pessoas notam a nossa mudança de comportamento. E muitos vêm até perguntar o que fizemos para mudar. Então, vejam a responsabilidade que nós temos também. Assim como nós ganhamos muitas coisas, as responsabilidades são proporcionais. Então, nós precisamos estar atentos. Agora, o vigiar e orar, ele também está muito relacionado à questão das influenciações espirituais ou das influenciações encarnadas. Porque nós sabemos dos processos de influenciação, das obsessões, mas não podemos esquecer dos obsessores encarnados, que muitas vezes são utilizados para nos atingir. Aqueles que não estão preparados para isso, aqueles que de repente não estão atentos, são usados para atingir aqueles que estão procurando se modificar e procurando trabalhar com Cristo. Então é mais uma questão de vigiar e orar. Tanto que Jesus também falou que haverá falsos cristos e falsos profetas. Tanto vigiar e orar e essa do falsos cristos e profetas também está em Mateus. Agora, essa questão do haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente sabe das questões de muitos líderes religiosos que vieram com teorias absurdas e que acabaram com o tempo sumindo. Como diz Kardec, né, somente aquela que diz a verdade vai poder resistir ao tempo. Essa é a realidade. Por que a doutrina espírita ela surgiu há pouco tempo e ela se propagou de uma maneira rápida e realmente quando chega em nós, ela acaba nos transformando muito rapidamente, justamente porque ela é verdade. Mas ainda hoje temos falsos cristos e falsos profetas. E vamos entender o seguinte, que mas então a religião tal que pensa diferente da doutrina espírita é uma doutrina de falso Cristo? Não necessariamente. Na crença deles, eles estão passando aquilo que eles acham a verdade. E é meritória, tanto que a gente viu o trabalho que foi feito, né, pela Igreja Católica, depois evangélica, e que, com as suas discrepâncias, mas fizeram um trabalho de divulgação e da implantação do cristianismo no mundo. Então, não é simplesmente o fato de ser outra religião. A questão é o que vem sendo pregado. E nós temos que tomar um cuidado muito grande hoje em dia, porque hoje nós temos um outro tipo de falsos cristos e falsos profetas, que são os falsos cristos e falsos profetas tecnológicos, os virtuais. A gente recebe muitas mensagens e é muito fácil atribuir isso ao espírito tal, ao Chico Xavier. Há uns anos atrás passou uma simpatia do Chico Xavier botando grão de arroz num copo embaixo da cama, que você iria emagrecer aquilo, e dizendo que foi Chico Xavier que falou isso. É absurdo falar isso do Chico. E tem muitas pessoas que passam isso como sendo realidade e não lê realmente o que está escrito nessas mensagens. Nós temos o estudo da doutrina. Se a gente não tiver essa condição de compreender, vamos estudar. Vamos procurar o estudo para que a gente possa compreender e não fique disseminando mensagens que doutrinariamente não são corretas. Vocês são radicais da doutrina. Não somos radicais, apenas a gente, como trabalhadores da doutrina, nós temos a obrigação de corrigir quando as coisas são publicadas, coisas erradas. Mas a pessoa teve Todos têm a boa intenção. Todos têm a boa intenção. Não há de se duvidar. Mas nós precisamos estar atentos. Porque talvez nós possamos ler isso aí e não nos deixar influenciar. Mas e as pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento e ficam recebendo essas mensagens e têm uma ideia errada? Por exemplo, é um erro achar que depois de passada essa fase da pandemia, que nós
estaremos já no mundo de regeneração implantado, como foi passado a ideia numa mensagem há poucos dias atrás. A pessoa pode até falar muito bem, pode ser bonita, mas a gente tem que tomar esses cuidados. Então são coisas que nós precisamos vigiar, porque tudo isso afeta a nossa questão na vida na Terra. Mas tudo isso conturba também o nosso ser. Então nós precisamos trabalhar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus dentro de nós, para que nós possamos realmente encontrar essa paz que Jesus veio nos trazer. E vejam que Jesus naquela época, ele já nos deu, nas bem-aventuranças, uma ideia dessa questão, dessa transformação do mundo, quando ele fala: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, que também está em Mateus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Veja como Deus é bom. Porque ele está destinando a terra aos brandos, não aos pacíficos. O pacífico são espíritos já como Jesus. São espíritos que não têm dentro de si nenhuma vontade de brigas, desavenças, são espíritos benevolentes, indulgentes, do perdão. Então, na realidade, são espíritos que sequer se ofendem com isso. São espíritos totalmente pacificados. Os brandos ainda têm as suas lutas internas, as suas dificuldades. São espíritos com tendência ao bem, que é justamente esses espíritos que herdarão a Terra. Não é o fato de cometermos, às vezes, um erro grave nessa encarnação que nós não herdaremos esse mundo da Terra. Porque nós podemos ser um espírito com tendência ao bem, mas cometemos um erro. Porque a Terra de regeneração, ela não será um mundo ditoso aonde só vai existir o bem. Não, ainda vai existir o mal, mas mais moderado, mais tranquilo, sem essas barbaridades que a gente tem visto acontecer no mundo inteiro. Então Deus, como é bom, ele dá a terra aos brandos, porque ele sabe muito bem, e Jesus também, de que para sermos pacíficos realmente, nós ainda temos muita coisa para caminhar, temos muito trabalho para fazer. Então, meus irmãos, que a gente pare para refletir, aproveite esses momentos, que entendamos que o maior mandamento que nós devemos ter na nossa vida é que ele vai fazer com que nós realmente possamos caminhar em direção ao Pai de uma maneira mais rápida, mais segura. É o mandamento que Jesus nos deixou, que amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus ainda, em João, ele falou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. E que nós possamos trabalhar dentro de nós esse sentimento no dia a dia, na nossa vida pessoal, começando no nosso lar, e depois estendendo para os nossos agrupamentos sociais. Nós não podemos ficar, de repente, mesmo dentro das casas espíritas, nos degladiando por orgulho, por egoísmo. Não podemos ficar querendo ser o melhor do que aquele, o melhor do que esse. Todos são importantes no trabalho com Jesus. Nós lembramos dos apóstolos, né, que havia aquela discussão entre eles de quem era o preferido de Jesus. E Jesus não tinha preferência por cada um deles diferente, ele amava a todos indistintamente. Então nós, no nosso relacionamento social, na nossa vida como um todo, a gente tem que procurar justamente trabalhar
independente do status, do mérito, dos elogios que possamos receber ou não. Nós simplesmente temos que trabalhar pelo Cristo. Se quisermos ser servidos, que nós sirvamos primeiro. Essa mensagem de Jesus é muito clara. Nós não temos que procurar trabalhar por ser o maior trabalhador da doutrina espírita, o maior trabalhador da religião X ou Y. Nós temos que trabalhar simplesmente por amor. O amor, ele é o sentimento mais puro e mais completo da caridade. E fora da caridade não há salvação. Esse é o caminho para nos salvar. Esse é o caminho para nós desenvolvermos em nós a brandura, a paz que nós tanto buscamos. Porque no íntimo, todos nós buscamos paz. Mas somente que nós busquemos a paz que Jesus nos deu. Não a paz do mundo. Ela vem por consequência. E que nós possamos um dia fazer como orar a Jesus. Ele falou: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Que nós possamos, então, ser instrumentos da paz em todos os lugares em que nos encontrarmos. Que não sejamos fator de desavença, não sejamos fator de brigas, mas sim de fazer com que as pessoas se reconciliem, que essas pessoas realmente tenham a fraternidade entre si. Esse é o grande caminho e o que nós podemos trilhar quando nós temos um guia e um mestre como Jesus. Se nós quisermos um guia e modelo, sigamos Jesus. E com certeza nós conseguiremos desenvolver dentro de nós uma paz tão grande que nós compreenderemos o que esses irmãos nossos mais evoluídos sentem quando eles trabalham pelo bem, quando eles veem um irmão pequenino e estendem a mão para nos auxiliar, não importando os méritos, não importando elogios. Auxilie por auxiliar, ame por amar. E com toda certeza nós entenderemos o amor que Deus e Jesus têm por nós. Muita paz a todos.